Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês uma instalação elétrica residencial completa. Esse vídeo foi feito com base na NBR 5410. Trabalhe com circuitos desenergizados e use ferramentas adequadas. Nossa instalação é monofásica, atendida por condutor fase, neutro e condutor de proteção terra. As cores dos cabos são definidas pela norma. O neutro sempre na cor azul, o terra verde e a fase qualquer cor desde que não seja verde ou azul. O aterramento é TNS e será usado apenas uma haste. Não é o aterramento da concessionária, o deles não tem o objetivo de proteção. Ao adotarmos o sistema monofásico, devemos nos atentar ao consumo máximo de 8.000 watts, que será justamente a carga da nossa instalação. Para dimensionar o disjuntor de proteção do medidor da concessionária, usaremos essa tabela. Nossa demanda de 8 kW fica entre 6,6 e 10, então devemos usar o disjuntor de 70 amperes. Para dimensionamento dos cabos, usaremos a tabela 36 da norma, coluna B1, eletrodutos embutidos em alvenaria. Como teremos apenas dois cabos carregados, o neutro e a fase, o cabo mais indicado para os condutores seria de 16 mm que suporta até 76 amperes. É a concessionária que define o modelo do disjuntor, do tipo DIN ou NEMA, que é esse na cor preta. Esse é o projeto da casa, sala conjugada com a cozinha, banheiro, corredor, área de serviço e o quarto em forma de L. Usaremos 7 luminárias. No quarto teremos 2 para que nenhum canto dele fique sem iluminação. Lembre-se sempre de centralizar o máximo possível o ponto de luz em cada cômodo. A sala, por ter 2 acessos, a entrada da casa e o acesso ao corredor, usaremos 2 interruptores para acionar a luminária. São interruptores paralelos que têm 3 bornes e são conhecidos como three-way. Já o quarto é o oposto, será apenas um interruptor para acionar 2 lâmpadas. Nos demais cômodos, apenas um interruptor simples e sua respectiva lâmpada. O número mínimo de tomadas é definido pela norma, mas não há limite máximo, desde que seja respeitada a potência máxima da instalação. No banheiro deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Na cozinha, área de serviço, lavanderia e locais semelhantes deve ser previsto no mínimo uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser previstas no mínimo 2 tomadas. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. No nosso projeto não tem, mas se você tiver já fica a dica. Nos demais cômodos, uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Eu vou fazer só 2 cômodos para o vídeo não ficar muito longo. Temos a sala com 3,5 por 3 metros. Basta somar todos os lados e teremos um perímetro de 13 metros. Dividindo por 5 teremos 2,6. Sempre devemos arredondar para cima, logo teremos 3 tomadas. Na cozinha tem 11 metros de perímetros, mas devemos usar 3,5 como divisor, dando um total de 4 tomadas. Uma dessas tomadas atenderá um forno de 1.800 watts com aproximadamente 14 amperes de corrente. Conforme a norma, toda tomada dedicada a um equipamento com corrente nominal de mais de 10 amperes deve ter um circuito exclusivo. Outra observação é que as tomadas de uso geral da cozinha e da área de serviço terão um circuito exclusivo para elas. E assim fica a distribuição completa das tomadas. Nosso quadro de distribuição ficará no corredor por 3 motivos. O primeiro, a norma informa que o QDC deve ficar em um cômodo que não possa ser fechado. O segundo, é bom que o QDC fique centralizado e próximo à maior carga da instalação, que no nosso caso é o chuveiro, por uma questão de economia de cabos. E o terceiro, por questões estéticas. Observem que eu coloquei essas tomadas na mesma posição. Quando as tomadas são do mesmo circuito, é recomendável que se faça isso. Basta descer um eletroduto para uma caixinha e interligar as duas. Você vai economizar material, tempo e braço. Porque só quem já quebrou parede para o pedreiro chumbar o eletroduto sabe o tanto que isso cansa. Depois é só descer os cabos e fazer a emenda de derivação para as 2 tomadas. Temos parte da nossa lista de compra, 2 interruptores paralelos, 5 interruptores simples, 7 luminárias, 14 tomadas de 10 amperes, uma de 20 e o chuveiro. Para dimensionar os disjuntores, devemos ter a seguinte regra em mente. A corrente nominal do equipamento deve ser menor do que a corrente máxima do disjuntor, que por sua vez deve ser menor do que a corrente máxima suportada pelo cabo. Usei como exemplo a nossa tomada de uso específico, que vai atender o nosso forno. Defini como disjuntor de proteção um de 20 amperes curva B. A escolha da curva do disjuntor também dependerá do equipamento. Os de curva B toleram corrente instantânea, ou seja, a corrente que ocorre no momento que liga o equipamento, de 3 a 5 vezes a corrente nominal. O de curva C de 5 a 10 vezes e o de curva D de 10 a 20. Talvez olhando no gráfico fica mais fácil o entendimento. Pessoal, essa corrente instantânea ela ocorre em milissegundos, ela não fica por muito tempo. Temos o de curva B para atendimento a equipamentos resistivos, como por exemplo o chuveiro, o ferro de passar e o nosso forno, e tomadas de uso geral. O de curva C seria o mais indicado para equipamentos que possuem motor de indução, no caso a geladeira, batedeira, liquidificador, máquina de lavar.
e equipamentos com transformador, como por exemplo o micro-ondas. Já o de curva D seria para equipamentos mais industriais, como por exemplo esse motor de bitoneira que eu coloquei e uma máquina de solda. Dito isso, teremos um disjuntor de 10 A curva B para o circuito de iluminação. A norma define que o cabo para iluminação deve ser de no mínimo 1,5 mm. Teríamos um disjuntor de 16 A curva B para o circuito de tomadas de uso geral, com exceção da cozinha e da área de serviço. A norma também define que o cabo para tomadas deve ser de no mínimo 2,5 mm. Disjuntor de 20 A curva C para o circuito de tomadas de uso geral da cozinha e da área de serviço. Coloquei essa capacidade maior no disjuntor porque esses equipamentos são mais potentes que estão na cozinha e na área de serviço. O da nossa tomada de uso específico, que acabamos de fazer, e o disjuntor de 40 A curva B para o circuito do chuveiro com cabo de 6 mm. A conexão do chuveiro deve ser feita diretamente, sem o uso de tomadas, conforme alerta a norma. Usei novamente a tabela 36 da NR10 para definirmos as seções dos cabos. Sei que tem alguns fatores de correção, mas não tem como detalhar isso nesse vídeo. Temos nossos 5 circuitos. Os circuitos já estão protegidos pelos disjuntores em relação à sobrecorrente, mas quem protege os equipamentos de descargas atmosféricas é o DPS, que também é definido pela norma. Quando um surto causado por um relâmpago na rede é detectado, o DPS escoa essa sobretensão para o aterramento, não deixando ele ir para o equipamento. Já o IDR é um dispositivo de proteção capaz de desligar o circuito quando detecta uma fuga de corrente. Seu uso também é definido pela norma. De forma geral, locais sujeitos a lavagens devem ser protegidos. O disjuntor geral será de 63 A curva C. Basta dividir a potência total da instalação pela tensão. Usei essa curva porque o disjuntor geral deve ter a curva igual ao disjuntor de maior curva dos circuitos. O DPS será de classe 2, que é instalado no QDC, 175 volts, no mínimo 1,1 vez a tensão entre fase e neutro, definido por norma, de 20 a 40 kA indicado para residências urbanas. No nosso caso, a gente vai usar um de 20 kA. O IDR será bipolar, classe A, que é para corrente alternada, 63 A de corrente nominal, que é a mesma corrente do disjuntor geral, e fuga de corrente de 30 mA. Em resumo, o disjuntor protege os cabos, o DPS protege os equipamentos e o IDR as pessoas e o seu bolso, porque ele detecta fuga de corrente. Fechamos nossa lista de compras. Como o nosso sistema de aterramento é TNS e os cabos neutro e de proteção entram separados no QDC, então devemos usar um DPS também para o neutro. E antes do IDR, porque eles também protegem o IDR contra sobretensões. O TER é ligado diretamente no barramento, o neutro é ligado em um dos DPS e jampeado para o IDR, a fase passa primeiro pelo disjuntor geral e é ligada no outro DPS e jampeada para o IDR, o neutro sai do IDR e é ligado no barramento. Até esse momento usamos apenas cabo 16 mm. Os cabos que saem dos DPS devem ser de no mínimo 4 mm conforme norma, mas como não temos na nossa lista de compras, por isso usei o de 6 mm. A fase será distribuída para os disjuntores por um barramento do tipo pente de 80 A e de 8 terminais. Use isoladores nos terminais que não forem usados. O quadro está montado, agora é só distribuir os cabos de cada circuito, de 6 mm para o circuito do chuveiro, de 2,5 para o circuito de tomada de uso geral, de 2,5 para o circuito de tomada de uso geral da cozinha e da área de serviço, de 2,5 para o circuito de tomada específica e de 1,5 para o circuito de iluminação, que não possui cabo de proteção. Uma dica é começar a fazer a instalação pelos cômodos que compartilham os mesmos circuitos. O primeiro será o banheiro. Os cabos do chuveiro serão emendados aos cabos de alimentação por emendas de prolongamento. Na tomada, o borne do meio vai o cabo de proteção, e os bornes das extremidades vai a fase e o neutro. Mantenha o padrão de posições dos cabos para todas as tomadas da instalação. Instalação da lâmpada acionada pelo interruptor simples. O neutro vai no borne que está em contato com a carcaça lateral do bocal. Essa é uma medida de segurança para não energizar a rosca da lâmpada. A fase vai em um dos bornes do interruptor e para fechar o circuito nós vamos ligar o interruptor no bocal da lâmpada através de um cabo retorno. No corredor, a tomada é do mesmo circuito do banheiro e a instalação da lâmpada com interruptor é só repetir a forma de instalação feita no banheiro. No quarto, temos 4 tomadas. Serão feitas emendas de derivação para levar os cabos a todas elas. As 2 lâmpadas serão acionadas por apenas um interruptor. Leve a fase em um dos bornes do interruptor e o neutro, semelhante aos cabos das tomadas, terá uma emenda de derivação para atender as 2 lâmpadas. O mesmo acontece com o cabo retorno. Na sala, temos 2 interruptores paralelos para acionamento de uma lâmpada.
Esses interruptores têm 3 bornes. A fase vai no borne central de um dos interruptores e na sequência nós vamos ligar 3 cabos de retorno. 2 nas extremidades de cada interruptor, interligando os 2 interruptores, e um que sairá do borne central do segundo interruptor até o bocal da lâmpada. A área de serviço tem 2 tomadas que pertencem a outro circuito de tomadas. A instalação da lâmpada com o interruptor é só repetir a forma de instalação feita no banheiro e no corredor. Na cozinha, tem outras 3 tomadas de uso geral do mesmo circuito da área de serviço, e a tomada específica do forno. Lembrando que ela tem um circuito próprio e a instalação da lâmpada com interruptor é simples, igual a gente já fez no banheiro e no corredor. Finalizamos a instalação. Sei que muitos proprietários não compram alguns dos componentes de proteção mostrados nesse vídeo, mas se você for um profissional da área, é seu dever alertar os perigos e os riscos de não usar esses componentes. Se mesmo assim ele não aceitar, paciência, você fez sua parte de alertar e avisar. Pessoal, espero que tenha ficado claro a todos, tentei trazer um vídeo bem completo. Valeu pessoal, até mais.